Tô sim. Obrigado. Bom que tá entrando mais gente, eles não perderam nada, né? A internet ajudou, de certa forma. Vamos lá, botar para gravar. Ixi, já tá gravando. Então tá, né? Vamos lá. Nessa reta real, eu tenho que colocar os números na ordem, né? Do menor para o maior. Por exemplo, entre o menos 3 e o menos 2, eu vou colocar os números que ficam aqui, né? No caso, é o menos 2, alguma coisa. Então, eu tenho aqui 8 números. Né? Esses números aqui. Para colocar. Ok? Então, eu vou colocar esses números na reta. Agora, como eu vou colocar eles? Eu preciso saber onde é que eles ficam. Para isso, eu vou usar algumas regras. Certo? Por exemplo, o 78 sobre 25. Onde ele vai ficar na reta real? Para isso, eu tenho que saber representar ele da maneira que permite saber a posição na reta. Em fração é mais difícil. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir e colocar na forma decimal. Então, 78 dividido por 25. Vamos ver quanto é que dá. Vamos lá. Tabuada do 25 dá 25. Mais 25 é 50. Mais 25 é 75. Mais 25 dá 100. Passou, né? Passou de 78. Eu vou usar o 75, que é 1, 2, 3. 75. 78 menos 75 é 3. Pronto. Não pode sobrar, né? Então eu quebro e ponho a vírgula. 30. Ó, não tem 30, mas o 25 chega perto, né? Então eu vou colocar só 1. 1 vezes 25 é 25. 30 menos 25 sobra 5. Sobrou não pode, então quebra. Aí 50 tem na lista, né? 1, 2. É 2. 50. Aí. Então, a minha resposta é 3,12. O 3,12, ele é maior do que o 3, mas ele não chega no 4, né? Porque 3,12 é menor. Então, ele vai ficar aqui, ele é maior do que o 3, só que ele não chega no 3,5. Ele fica mais ou menos aqui, certo? Vou colocar de outra cor para ficar melhor. Vou botar aqui o meio. Vou colocar de verde para ficar melhor. Então, 78 sobre 25 deu 3,12. O 3,12 ele vai ficar mais ou menos aqui. Certo? Então, essa é a posição dele, de 78 sobre 25. Um pouco maior do que o 3, mas não chega nem na metade nem no 3,5. Né? E para bem antes do 3,5, porque ele é 3,1, né? 1, 2. Então, isso é a reta real. É você conseguir colocar todos os números ordenados direitinho. Se você for, por exemplo, fazer uma medida, digamos que peçam... A minha também tá, viu? Minha internet também tá bem ruimzinha. Digamos que você precise recortar uma madeira no tamanho 78 sobre 25. Esse é o tamanho que você, por algum motivo, calculou. Quanto é que você vai cortar? Você vai cortar 3 metros e 12 centímetros. 3,12. Então, o tamanho, a gente pode calcular usando a régua real. O tamanho vai ser a distância do zero até a posição na reta. Então, esse tamanho aqui é o 78 sobre 25, ou 3,12, né, que é a mesma coisa. A gente já calculou e viu que é a mesma coisa. Eu vou escrever aqui para eu não esquecer, para não precisar ficar indo lá toda hora. 3,12. Para o menos 15 sobre 8 é a mesma coisa. Eu vou dividir e saber quanto é que é. Vamos ver aqui. 15 dividido por 8.
Tabuada do 8 é 8, 16. Passou do 15 já. Eu vou usar o primeiro, 8. 15 menos 8 é 7. Então, sobrou, não pode sobrar. Quebra, põe a vírgula. A gente vai continuar a tabuada até chegar no 70. 8, 16, mais 8 dá 24, mais 8 dá 32, mais 8, 40, mais 8, 48, mais 8, 56, mais 8, 64, mais 8 dá 72. Passou, né? Eu vou usar o 64. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É o 8. Então dá 6. Né? Do 70 menos 64 sobra 6. Não pode sobrar, então quebra. 60. Não tem o 60, mas tem o 56 que é perto e não passa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sétimo. 56. 60 menos 56 sobra 4. Sobrou de novo. Quebra de novo. Eu só botei a vírgula no primeiro. Não precisa botar vírgula toda vez que botar o zero, certo? O 40 tem, tá bem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 40. Aí. Então, deu 1,875. Eu volto lá na reta. Então, esse aqui vai ser menos 1,875. Onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar depois do menos 1, mas ele não vai chegar no menos 2. Então, ele vai ser depois do menos 1, mas ele não vai chegar nesse, porque ficou antes, né, à direita do menos 2. Ok? Só que passou da metade, né? A metade é 1,5. Então, ele passou da metade. Ele vai ficar mais ou menos aqui. Né? Então, aqui é o menos 15 sobre 8. Ok? Um pouquinho depois da metade, quase chegando no menos 2, mas não chegou. Então, a gente vai fazer isso com todos esses números. Vai ficar posicionando eles, certo? Na tarefa de casa, eu vou passar outros números para vocês colocarem na reta. Nessa aqui, eu vou fazer os 8, certo? Para vocês verem onde é que fica. E conseguirem perceber qual é a resposta. Ok? Esqueci de botar. Essa é a atividade de casa? Não, a atividade de casa vai ser essa aqui, certo? São outros números. Esse aqui eu vou fazer os 4, para poder vocês, caso tenham alguma dúvida, poderem olhar lá no vídeo do YouTube como fazer. Vamos para o 14 dividido por 6. 14 dividido por 6. Tabuada do 6 é 6, 12, 18, mais 6 dá 24. Ih, passou já, né? No 12. 1, 2, 2, 12. Sobra 2, né? Quebra, põe a vírgula. Aí vai dar 18, né? 1, 2, 3. 3, 18. Sobra 2. Quebra. 3 de novo. 18. Sobra 2. Está se repetindo eternamente, né? Então, deu uma dízima periódica. Isso aqui vai ser 2,33333 infinitamente. Onde é que fica a dízima periódica? Ó, ele é maior do que o 2. Então, ele vai ficar para cá do 2, né? Mas não chegou em 2,5, que é 2,333, né? Então, para ser 2,5, teria que ser 2,5. E o 3 é menor. Então, ele vai ficar antes do 2,5. Onde é que ele vai ficar? Vamos ver. Vai ficar mais ou menos aqui. Né? Quase chegando no 2,5, mas não chegou. Esse aqui é o 14 sobre 6. E por fim, vamos ver aqui o menos 9 dividido por 7. Eu vou dividir 9 por 7. Tabuada do 7 é 7, 7 mais 7, 14. Já passou, né? Eu vou usar o primeiro. 7. Sobrou 2. Quebra. Vamos continuar aqui. 7, 14 mais 7, 21. Passou.
Então, eu vou usar o 1, 2, 2. Eu esqueci de botar a vírgula, né? Tá quebrado. 14. 20 menos 14 dá 6. Sobrou de novo. Quebra. 60. A gente vai ter que continuar até o 60. 21 mais 7, 28. Mais 7, 35. Mais 7, 42. Mais 7, 49. Mais 7, 56. Mais 7, 63. Passou, né? Então, vou usar o 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 60 menos 56 é 4. Não terminou ainda. 40. Chega mais perto ao 35. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 5. 35. Sobra 5. Professor, vai ficar tão grande assim? O 9 dividido por 7 quebra muito, né? Vai ficar quebrando bastante. São 10 números depois da vírgula, professor. Não, na verdade, são infinitos os números depois da vírgula. Se você usar uma calculadora, se a sua calculadora tiver 10 dígitos, ela vai parar no 10º. Mas é infinito, viu? No caso aí, 9 dividido por 7 vai ser 1,285714285714285714285714285714285714285714288, infinitamente, sem parar. Certo? Mas vocês vão aprender lá na física e lá na química que não precisa usar todos os números decimais. 3 números é o suficiente. Então eu vou usar só esse aqui, já é o suficiente. 1,285. Certo? Então vai ficar menos 1,285. Lembrando, tem muito mais depois, mas eu vou parar aqui, é o suficiente. Vou colocar os 3 pontinhos só para dizer que tem mais. Né? Mas não precisa fazer tudo. Então, se por acaso passar uma conta e você que quiser dividir, pode dividir. Se passar de 3 casas, deixa as 3 casas e ignora o resto, certo? Porque senão a conta vai ficar muito grande. Então, esse número aqui é maior do que 1, né? De novo, é maior do que 1, mas não chegou no 2. Só que agora, não chegou também na metade, porque a metade é 1,5, né? Esse número aqui, que eu já tinha colocado, ele passou da metade. Ele era menos 1,875. Esse aqui ficou antes da metade. Ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Isso aqui é o menos 9 sobre 7. Então, de novo, esses dois números estão entre o menos 1 e o menos 2, certo? Só que um deles está mais perto do menos 2 e o outro está mais perto do menos 1. É assim que você coloca na reta real os números quebrados, né, os números fracionários. Okay? E as raízes, professor? As raízes são bem mais complicadas. Porque as raízes, elas não se repetem, certo? Como a gente acabou de fazer aqui. Então, o que é que eu vou fazer para não ficar muito complicado? Eu vou fazer o cálculo para 2 casas decimais de cada um deles. Ok? Vai ficar mais fácil. Então, vou fazer primeiro aqui do raiz de 6. Vou trocar a cor para ficar melhor. Vou botar vermelho. Como eu calculo o valor do raiz de 6? Raiz quadrada de 6. É o número que vezes ele mesmo dá 6. O 1, eu sei que dá 1. O 2, 2 vezes 2 é 4. É pouco, né? O 3, 3 vezes 3 é 9. Passou. Então, o número que eu vou tentar, ele está entre o 2 e o 3. Não é nem o 2 e nem o 3. Ele está ali no meio. Então, agora vai começar a parte difícil, que é ficar testando. Vamos começar com 2,5. O 2 ele é maior do que o 2, mas não chega no 3, né? Então, vamos ver quanto é que dá. 5 vezes 5 dá 25. Vai 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. 2 vezes 5, 5. Dá 10. Desculpe, vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Somando, dá 625. 2 casas decimais, a vírgula fica aqui. Então, deu 6,25. 6,25 é muito. Era para ter dado 6. E passou do 6.
Então, não pode ser o 2,5. Vamos fazer o 2,4, então. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, mais 1, 9. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então, vai ficar 6. 9 mais 8 é 17, vai 1. 1 mais 4, 5. Então, ficou 5,76. Ó, é menor, né? Beleza? Mas não chegou no 6. Então, o número, ele vai ficar aqui no meio. Né? Ele nem é 2,5 e nem é 2,4. Ele está no meio desses dois números. O número que pode ficar no meio desses dois é o 2,45. Certo? O 2,45 é maior do que o 2,4, mas ele não chega no 2,5, porque depois da vírgula tem um 4, não tem um 5. Eu posso tentar o 2,45. Se der um número maior que 6, eu diminuo. Se der um número menor que 6, eu aumento. Vai dar muito trabalho? Vai. Normalmente dá muito trabalho. Se você usar a calculadora, você vai descobrir que a resposta é 2,449. Então, 44 é... esse número aí vai dar maior. Né? Vai dar maior porque ele diminuiu para o 244. Certo? Na minha matéria, vocês não vão precisar usar duas casas decimais. Por quê? Porque dá muito trabalho. Basta usar uma. Certo? Mas o professor não deu exato. Quando não dá exato, você faz assim. Em vez de usar o sinal de igual, você vai usar esse sinal aqui. Ó. Igual com um tio em cima. Ou, se você quiser, 2 tios. Eu acho até melhor 2 tios. Aqui. 2 iguais. Então, ele é... Esse símbolo aqui é símbolo de aproximado. Então, o raiz quadrada de 6 é aproximado 2 iguais. Certo? Vamos usar o maior. Então, o 2,5 passou? Eu vou usar o 2,4 que não passou. Isso aqui vai ser aproximadamente 2,4. Lá em cima eu estou usando sinal de igual. Por que eu estou usando sinal de igual? Porque tá certo, é igual. Né? Eu consigo escrever exatamente todos os números. Aqui embaixo não. Aqui embaixo eu vou botar aproximado, porque a gente vai parar de fazer a conta sem saber os outros números. Porque senão vai ficar muito demorado. 2,4 é maior do que o 2 e menor do que 2,5. Né? Não chegou no 2,5, vai estar bem perto. Professor, já tem um número lá. Ó. Tem o 16 dividido por 4, que é 2,3. 3333. Quem é maior? O 14 sobre 6 ou o raiz de 6? Qual desses números é maior? Alguém se arrisca a falar? Bom, a gente vai número a número. O 2 com 2 é igual. O 4 é maior do que o 3. Se o 4 é maior do que 3, então eu nem penso. Eu já coloco maior. Então o raiz de 6 ele fica um pouquinho acima do 14 sobre 6. Mas ele não chega no 2,5, porque 2,5 é 2,5. Certo? Ele só passa um pouquinho. Vamos para esse aqui. Raiz cúbica de menos 7. Eu já sei que vai dar menos, né? Vou fazer a raiz cúbica de 7. Vamos lá. Raiz cúbica de 7. 1 ao cubo, 1 vezes 1 vezes 1, dá 1. 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. Então... Se o 8 passou, o número vai ficar aqui, entre o 1 e o 2. Então, eu vou ter que ir atrás de um número que é maior do que o 1 e menor que o 2.
Vou começar com 1,5. Esse 1,5 dá certo. Então, assim, 1,5 vezes 1,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 1, 5, mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 7 mais 5, 12, vai 1. Então dá 2,25. Não acabou, porque é ao cubo. Vou ter que fazer a multiplicação 3 vezes. Então vou ter que multiplicar de novo. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 2, 2. Isso aqui é errado, né? Aqui é 11. Não, tá certo, né? 3. 3. Muito pouco, né? Tá longe do 7. Muito longe do 7. Muito longe do 7. Então, eu vou aumentar. Como está muito longe do 7, eu vou botar logo 1,8. Porque está muito longe. Eu podia ter feito 1,6, 1,7, mas vou logo para 1,8. 8 vezes 8, 64. Mais 6. 8 vezes 1, 8. Mais 6, 14. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, somando. 1. 12 vai 1. 3. Então deu 324. 324. Agora eu vou ter que multiplicar de novo, criar um cubo. Vamos lá. 3,24 vezes 1,8. 8 vezes 4, 32, vai 3. 8 vezes 2, 16, mais 3, 19. 9 vai 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Somando, 2. 9 mais 4, dá 13, dá 1. 1 mais 5, 6, mais 2, 8. 5,8. Desculpa pelo atraso. Sem problema. Então, deu 5,832. Ainda não chegou no 7. Certo? Ainda não chegou. Então, 1,8 ainda foi pouco. Vamos fazer agora com 1,9. Nove vezes 9, 81, vai 8. 9 vezes 1, 9. Mais 8, 17. 1 vezes 9, 9. 1 vezes 1, dá 1. 16 vai 1. 3. Então, deu 3,61. Vezes 1,9, porque a gente é elevado a 3, né? 9 vezes 1, 9. 9 vezes 6, dá 54, vai 5. 9 vezes 3, 27. 27 mais 5, dá 32. 1 vez 1, 1. 1 vez 6, 6. 1 vez 3, 3. Somando, 9, 5, 8, 6. A vírgula fica aqui, né? Então, deu 6,859. Não chegou no 7. Ah, professor, então a gente vai tentar o 2 agora. O 2 não precisa, já sei que o 2 dá 8. Então, é maior do que 1,9, mas não chega no 2. Como eu falei, a gente vai dizer que é aproximadamente 1,9. Certo? Aproximadamente. Na verdade, é 1, Professor, a minha irmã está assistindo comigo. certo, vou colocar a presença dela também. O número correto seria 1,91293, entendeu? Mas aí, para a gente não
Não precisa fazer todos os números que existem, a gente faz só um e já tá bom. 1,9 é a resposta. Então vai ficar menos 1,9. Onde é que vai ficar o menos 1,9? O menos 1, ele é depois, né, do menos 1, no caso antes, na verdade. Os negativos é o contrário, né? Mas ele não chega no menos 2, porque faltou um pouquinho para o menos 2. Então ele vai ficar aqui, depois da metade, chegando no menos 2. Só que já tem um número lá, ó, tem esse aqui. Aí eu tenho que saber se ele vai ficar mais perto do menos 2 que o menos 15 sobre 8, ou vai ficar mais distante. Para isso, eu vou olhar quem é o menos 15 sobre 8, que é esse aqui, ó. Ele é o menos 1,875. Esse aqui é o menos 1,9. Ok? Então, o menos 1,9 é menor do que o menos 1,8 é menor do que o menos 1, é maior do que o menos 1,9, certo? Deixa eu só botar aqui a presença escrita agora. Repetindo, ficou confuso. O 1,9 é maior do que o 1,8, certo? Como está negativo, inverte. Então, o 1,8 aqui é maior do que o 1,9 negativo. Mas o que é que isso significa? Que o menos 1,9 está mais perto do menos 2 do que o menos 1,8. Então, essa raiz de 7 aqui, raiz cúbica de menos 7, ela vai ficar aqui, mais perto do menos 2 do que esse número que eu acabei de colocar. Aí. Então, a gente vai, através das contas, aproximando os valores para tentar colocar ele na posição correta. Né? Se você olhar na calculadora, a raiz quadrada de 3 é 1,7320. Ele é aproximadamente 1,7. Onde é que fica o menos 1,7? O menos 1,7, ele é maior do que menos 1,7. Aliás, ele é depois do menos 1,5, né? Chegando ali perto do menos 2. Mas ele não passa desse aqui, ó. Certo? Então, o raiz cúbica de menos 7, ele fica mais perto do menos 2, mas o menos raiz de 3 fica aqui, ó. Antes do menos 15 sobre 8. Por causa desse 8 aqui, ó. Como tem um 9 no raiz cúbica de menos 7, ele passou um pouquinho para a esquerda. Esse aqui, que tem um 7, ele vai ficar um pouquinho antes, na direita. Então, esse aqui vai ser o menos raiz de 3. Certo? Então, ó, note que eu já coloquei 3 números, um pertinho do outro, ajeitando exatamente a posição deles. Quem é que vai ficar mais perto do menos 2, quem é que vai ficar mais distante. Já o raiz quarta de 81, se você usar a calculadora, vai dar 3. Exato 3. Nem mais, nem menos. Onde é que ele vai ficar? Aqui. Exatamente em cima do 3. Okay? Então, na reta real, você pode botar, inclusive, os números exatos. Ai, professor, essa matéria é muito difícil. Sim, ela é. Porque você precisa fazer muita conta. E a chance de você confundir uma conta ou outra é grande. Certo? Ela realmente é bem difícil. Mas a gente precisa dela. Por quê? Principalmente quando você vai trabalhar com alguma coisa que envolva medida, você tem que ser extremamente rigoroso. Então, se a sua resposta é raiz de 3, e você vai fazer uma medida com raiz de 3, você tem que fazer a conta, saber exatamente os decimais em que você vai cortar, ou riscar, ou desenhar para representar o que você quer naquela medida. Você precisa ter muito cuidado na hora de fazer essa medida precisa. Ah, professor, eu posso usar a calculadora? Pode, certo? Pode, não tem problema nenhum. Ainda mais nesse momento que vocês estão à distância, eu até aconselho a que você faça essas contas com a calculadora. Então, você pode fazer com a calculadora, e aí você bota na reta real da maneira melhor, adequada. Okay? Não precisa fazer esse monte de cálculo que eu estou fazendo aqui. Só vai fazer esse monte de cálculo
quando você não está com a calculadora por perto. Se você tiver com a calculadora por perto, você faz usando a calculadora, pega a resposta, né? Dá até para colocar mais números, né? Como você está usando a calculadora, ele fica bem melhor. E aí você bota na posição correta da reta. Lembrando que os positivos ficam na direita, os negativos na esquerda, e inverte, né? O 2 é maior do que o 1, só que o menos 2 é menor do que o menos 1. O sistema fica trocado. Ok? Um pouquinho confuso, né? É porque eu coloquei os números muito próximos. Para casa, vocês vão fazer exatamente isso. Colocar na reta real esses 3 números aqui. O 10 sobre 3, o 27 sobre 8 e o raiz de 11. Então, você vai no seu caderno desenhar a reta real. Você desenha, certo? Coloca os valores. O conselho que eu dou para vocês, coloque o 0 logo aqui, ó, porque não tem número negativo, então não precisa escrever para cá. Né? Bote o 0 logo no começo. E escreva 1, 2, 3, 4. Uma reta até o 4 é o suficiente, certo? E coloque o meio. 0,5, 1,5, 2,5, 3,5. Certo? Faça uma reta desse formato. E aí, com a calculadora, ou na mão mesmo, vocês escolhem, façam esses números aqui em decimal, né? Inclusive o raiz de 11, e coloquem ele na posição correta. E aí tira uma foto e manda a foto da reta com esses 3 números colocados na posição correta. Essa vai ser a tarefa que vocês vão entregar na quarta-feira que vem. Lembrando que sexta-feira agora, lá no portal, na página que tem as atividades, né, no lugar onde bota as tarefas, vai estar uma foto, né, desse vídeo, o link desse vídeo também vai estar lá, né, das atividades. E embaixo vai ter um link para você fazer a prova de matemática, a primeira prova desse mês. A prova vai ser só com potência e raiz, certo? É só essa matéria. Oi. Pode falar, Fabiana. Como? Você falou alguma coisa? Que dia é a prova? A prova é sexta, agora, até domingo. Então, eu vou botar lá nas atividades, lá na escola, o link. Vocês vão lá, clicam no link, vai abrir a prova para vocês. Vocês fazem a prova e me enviam, certo? Vocês podem abrir na sexta e me entregar até o domingo. Lembrando que vocês só podem enviar uma vez, certo? Então, depois que vocês enviarem, não vai dar para corrigir. Okay? Então, vocês entram lá, fazem a prova e enviam. Ah, professor, eu posso entrar de novo, fazer outra prova e enviar de novo. Poder pode, mas eu só vou considerar a primeira que você enviou, certo? Eu não vou considerar a segunda. Então, você faz a prova e me envia. Vai ficar lá até o domingo. Então, começa no dia 26 de fevereiro, a prova, e vai até o domingo. Ok? Já coloquei a presença. Então, é isso. Né? A aula de hoje era só para falar sobre a reta real. Próxima segunda-feira eu já corrijo a prova e vocês vão saber quais vocês acertaram, quais vocês erraram. Né? Lá na prova vai estar os pontos. É de 0 a 10. Cada questão tem uma pontuação. E aí vocês vão saber qual foi a nota de vocês de acordo com as que vocês acertaram na segunda-feira. Ok? Então é isso, gente. Vou parar aqui a gravação.